O líder da máfia está doente, e a sucessão promete abalar uma das famílias mais tradicionais do crime. Entre alianças frágeis, traições, mortes e reviravoltas, acontece a disputa por quem vai assumir o comando. Pode até soar como uma trama da máfia internacional, mas essa história se passa no coração do Rio de Janeiro. Os donos do jogo mergulham na guerra pelo poder no jogo do bicho carioca. Na série, Mel Maia e Júlia Buscácio dão vida a Suzana e Mirna Guerra, duas irmãs que seguem caminhos opostos na disputa pelo poder. A dupla bateu um papo com o Metrópolis e você confere agora. Oi, meninas! Oi. Quero começar parabenizando vocês. Eu assisti alguns episódios, vocês estão maravilhosas. Obrigada. E eu quero começar perguntando como é que foi estudar esses personagens, porque você especificamente, sei que você nasceu fora, veio pra cá depois de um tempo. Qual é o contato de vocês com esse universo? Como é que foi esse processo? Pode começar. Então, no meu caso, eu nasci em Portugal, só que eu vim ainda recém-nascida. Então, eu costumo contar essa história porque, de fato, depois que eu vim pro Rio de Janeiro, o único lugar que eu morei foi o Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que eu nunca consegui explorar esse meu lado carioca. Eu acho que o fato de ter viajado durante um tempo, isso me trouxe talvez uma facilidade com os sotaques, tanto que eu fiz personagens baiano, pernambucano, paulista, e é a primeira vez que eu tô explorando o meu sotaque de fato. Então é muito legal apresentar pro público da onde eu vim mesmo, assim, do lugar que eu cresci, das gírias que eu tenho com os meus amigos. Eu fico feliz que o elenco todo, ele traz essa essência carioca, esse borogodó, essa malandragem na fala que a gente tem. Então tá sendo pra mim muito, assim, uma realização pessoal mesmo. Realmente é uma honra pra gente poder mostrar pro mundo inteiro, né, um pouquinho, como você falou, do nosso borogodó, do que o carioca tem, que só o carioca tem, né? Pra fazer carioca a gente não precisou estudar de fato, mas sobre a história, a gente que é carioca, a gente já nasce sabendo que existe essa máfia, né? Que é o jogo do bicho. A gente conhece um avô de alguém, um bisavô que jogou no bicho, que conhece alguém. Todo mundo tem uma história, assim, pra contar. Ou as pessoas que não sabem, acabam sabendo sem querer, ou buscam saber sobre, ou vai estudar, assiste algum documentário, ou alguma coisa assim do tipo. Mas eu acho que viver no Rio de Janeiro a gente já sabe mais ou menos como isso funciona. E aí o resto que a gente estudou foi com a nossa equipe, com a Laurinha, a preparadora, a Carol também, e isso tudo a gente foi construindo juntos, assim, em cima do roteiro. Pois é, uma dúvida que me surgiu é porque apesar de ser uma série de ficção, a gente tem algumas realidades parecidas que passam, assim, pela história da série. Vocês se inspiraram em algumas personagens reais do Jogo do Bicho? Por exemplo, as irmãs Tiana e Tamara, elas são irmãs gêmeas, e elas disputaram, em uma época, o comando de um dos pontos. Então, vocês se inspiraram em alguém, assim, específico? Como é que foi? Então, eu costumo dizer que elas são muito conhecidas e elas estão muito no imaginário público, mas, ao mesmo tempo, existem muitas mulheres que participaram e que tentaram entrar no game, assim como a Suzana e a Mirna. Eu acho que mulheres fortes são sempre uma boa referência, mas, ao mesmo tempo, a gente criou aqui uma história onde a própria circunstância da nossa história nos leva a ter atitudes que não tem como a gente fugir delas, sabe? O que de fato é a nossa inspiração. Exatamente. Que é as circunstâncias, como ela falou, o roteiro, desculpa te cortar, Não, mas imagina. eu acho que isso, a gente não se inspirou em alguém. Como a Xana e a Tamara, claro, elas são grandes nomes assim no Jogo do Bicho, como ela fala, são as mulheres mais conhecidas, mas também tem outras mulheres que também fizeram parte disso, mas a nossa inspiração com certeza foi o nosso próprio roteiro e tudo que engloba, né? Como você falou outras vezes, as injustiças que é a gente, mulher, viver nesse meio machista, o que a gente pode fazer para conseguir chegar onde a gente quer, a gente tem direito à nossa herança, à nossa família. Então eu acho que a nossa inspiração foi mesmo a história que a gente criou para essa ficção. Eu quero fazer uma pergunta para você especificamente, porque desde o primeiro segundo que a sua personagem interage com o Profeta, é uma química surreal. Me conta como é que foi, assim, trabalhar com o Lamoglia. Como é que é essa relação no set? Foi incrível. O Lamoglia é um cara super dedicado. Ele começou as preparações muito antes. Eu estava em outro projeto, eu cheguei depois. Então, ele já estava estudando desde novembro. A gente foi gravar quando? Sei lá, em janeiro. Ele passou muito tempo estudando. Então, ele é muito dedicado. Então, a nossa troca foi ótima, porque eu também sou muito dedicada. Mas o personagem dele tem um peso maior, né?
Então, ele teve que estudar muito mais, muita responsabilidade, assim, na mão dele. E no primeiro dia de preparação, a gente já desenvolveu uma amizade, uma intimidade, que isso é muito bom para fazer um trabalho impecável, né? Quanto mais amigo, mais intimidade, porque preparação é para isso, é para a gente construir uma intimidade, para não chegar na hora do set a gente estar engessado, não ter química. Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo. Claro que a química amorosa a gente estudou e desenvolveu junto com as preparadoras, mas de amizade, essa intimidade que a gente tem, com certeza foi porque a gente se conectou. Uhum. E como você se sente fazendo um papel tão maduro, assim, tão decidida? Como isso reflete na sua vida? Ai, é muito desafiador. Eu sempre acho que essa pergunta é muito difícil, né? Porque junto, essa minha primeira personagem adulta. E eu tô virando adulta agora também. Então são várias responsabilidades juntas, assim. Eu tô começando a sentir o peso da vida adulta agora. Tudo que adulto precisa fazer, pagar imposto, tudo isso. Meu Deus do céu, tá sendo muito bom. E as minhas responsabilidades são diferentes das responsabilidades da Mirna. Então, acho que já começar com essa minha primeira personagem adulta, que tá nesse meio, né, do Jogo do Bicho, que é um universo que eu nunca tinha me medido antes, pra mim tá sendo muito desafiador, mas também muito importante, que pra mim foi um ato de resistência, porque a Mirna nesse meio, né, uma mulher no meio machista, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, pra mim tá sendo uma honra, mas também foi bem desafiador. Meninas, a gente tem um minutinho, eu quero fazer uma pergunta. Dos 25 animais do Jogo do Bicho, qual a personagem de vocês representa? Tigre. O meu é um gato. Por quê? Um pouquinho. Então, a Suzana, ela é muito articulada. E o gato, a gente tem dados do bicho que a gente identifica e que eu acho que a Suzana, ela tem muito. Que é aquela coisa que você vê indo pelos cantinhos, pelas beiradas. Ela não já vai chegar atacando, ela já vai te olhar, ela vai te observar. Tem a sensualidade do gato na hora de uma conversa. Como chegar até lá através do, né? Às vezes ela é meio manhosa. Então eu acho que ela tem esses dados do gato e que ao mesmo tempo, se você provocar muito, ele te arranha. Então eu acho que isso tem muito a ver com a Suzana. Eu acho que o gato e o tigre têm as suas semelhanças, né? Mas eu acho que o tigre é muito poderoso, ele sabe da força que ele tem. Eu acho que a Mirna tem muito disso, mas é exatamente o que ele falou. Se você deixar ele no cantinho dele com a força que ele tem o seu potencial. Se você mexer com ele pode te arranhar, ele pode te morder, ele pode te lacerar. Então eu acho que é isso, eu acho que é o poder e força que um tigre tem. Obrigado, meninas. Obrigada. Muito sucesso para Obrigada. vocês. Obrigada. Um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Metrópolis, de acessar o metrópolis.com e de seguir o @metrópolisfan no Instagram para ficar por dentro do mundo do entretenimento. Eu sou Pedro Cardes e até a próxima!